Este aqui é um catecismo interessante. Esse é um catecismo explicado. Bellarmine Forum. Bellarmine é, obviamente, o cardeal Bellarmine. É interessante que o mundo protestante atual acredita na versão do cardeal Bellarmine sobre o anticristo. E esse anticristo futuro que está por vir seria babilônico ou bíblico? Babilônico. Ok. Os 6 mandamentos de Roma, especialmente ligados ao domingo, são um tanto interessantes. Os 6 preceitos da igreja são uma ampliação do 3º mandamento do Decálogo. É claro que se trata do 4º mandamento, mas por Roma ter removido o 2º mandamento, então passou a ter apenas 9 mandamentos e dividiram o 10º em 2. Só que cada um deles mudou de lugar. O 3º, então, é realmente o 4º. Então, eles não trabalham em nada conforme a Bíblia, e sim conforme a sua tradição. Os 6 preceitos da igreja são uma ampliação do 3º mandamento do Decálogo, que é, na verdade, o 4º. Então, é o mandamento do sábado. O primeiro preceito da igreja impõe sobre os fiéis o descanso de trabalho em certos dias, além do domingo, para agradar a Deus por suas graças especiais. O 2º preceito da igreja ordena a maneira na qual o domingo e os outros dias santos de obrigação devem ser observados. O 3º e o 4º preceito da igreja nos obrigam a confessar e comungar pelo menos uma vez por ano. O 5º preceito nos convida a sustentar nossos pastores. O 6º nos proíbe de nos casar com não católicos, ou solenizar o casamento como épocas proibidas, ou em tempos proibidos. Ok? Eles têm todos esses tipos de regras que não são bíblicas, são baseadas em tradição. A Bíblia diz, em vão me adoram. Com doutrinas de homens. Correto? Ensinando suas tradições como doutrinas. Essas são leis específicas. É interessante que um dos sites católicos conservadores, eles alegaram que até mesmo Donald Trump não é legalmente casado com sua esposa porque ele é um protestante. E a menos que ele anule o anterior e se case novamente sobre condições católicas, então será verdadeiramente casado aos olhos da igreja. É algo interessante. Número 2. Estamos sob rigorosa obrigação de guardar os mandamentos da igreja, pois a desobediência à igreja é desobediência a Cristo. Mas qual Cristo? Não o Cristo da Bíblia, pois ele nos diz para guardar o 7º dia, e eles estão nos dizendo para guardar o 1º dia. Então, esse deve ser um outro Cristo na terra, não é? Cristo conferiu sobre a igreja os mesmos poderes que ele mesmo recebeu de seu Pai. Ele disse aos seus apóstolos, como o Pai me enviou a mim, eu também vos envio. Há uma diferença entre enviar alguém e obedecer preceitos totalmente diferentes. Ele nunca disse, como o Pai me enviou com leis e mandamentos para ensinar-lhes. Eu vos envio para ensinar nossas leis e mandamentos. Ele nunca disse isso, disse? Então, quando a igreja impõe algo sobre nós, é o mesmo que se Cristo o fizesse, mesmo sendo contrário à sua palavra. Pois ele disse, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E ao desobedecermos a igreja, desobedecemos a Cristo. Como ele ensinou os apóstolos, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Senhor fala da igreja como um reino. Ele também o compara como um rebanho para nos ensinar que os filhos da igreja devem obedecer aos seus superiores eclesiásticos. Toda a sociedade é autorizada a fazer leis que os membros devam observar. E isso a igreja faz, e por sua boca Deus torna a sua vontade a nós conhecida. Aquele, portanto, que atrevidamente viola uma das leis da igreja, comete grave pecado. É interessante que o Espírito de profecia nos diz que nenhum homem lhe diga seu dever. Podemos estar em harmonia em torno das Escrituras, mas não posso ser sua consciência, nem você pode ser a minha. Minha consciência deve ser ditada por Deus. 3. Os regentes da igreja estão autorizados a dispensar os fiéis da observância de quaisquer dos mandamentos da igreja por motivos importantes.
Isso é muito interessante. Será que Deus diz, sobre certas circunstâncias, vocês não precisam guardar os meus mandamentos? Ele nunca disse isso. Em nenhum lugar na Bíblia, não é? Que, sobre certas circunstâncias, não é preciso guardar os mandamentos. Não, não existe nada disso na Bíblia. Ele disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Guardem meus mandamentos, e eu não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Mas Roma diz que eles podem deixar de lado os mandamentos. O primeiro mandamento da igreja, a observância dos domingos e dias de festa. Esse é o primeiro mandamento. E o mais importante. No primeiro mandamento da igreja, a observância solene do dia santo nos é imposta. Há 7 festivais do nosso Senhor, 5 de Nossa Senhora e 3 dos santos. Muito interessante. Então, no Catholic Christian Instructed, temos essa pergunta. A Igreja Católica tem o poder de fazer qualquer alteração aos mandamentos de Deus? Resposta. Em vez do 7º dia e outros festivais apontados pela antiga lei, a Igreja prescreveu os domingos e dias santos a serem separados para a adoração de Deus, e esses agora somos obrigados a guardar por causa do mandamento de Deus em vez do antigo sábado. Então, quem mudou? Pela autoridade de quem? Da igreja. Sua própria autoridade? Sim, sua própria